Eu tenho aqui algumas cartas narnianas que eu quero ler para você. Toma teu chá de Durex. Eu quero primeiro avisar que essas cartas são de ficção, não tem nenhuma. Não é real, não tem nada a ver com pessoas, fatos, entidades, absolutamente nenhum reais. É tudo ilusório e ficção. Fica isso aqui muito bem claro, né? Para divertir aí o nosso povo. Não é que vem aqui aos montes. A gente está em 2.000, 52, 54, 56 mil pessoas, né, nas plataformas aqui na nossa live. Deus abençoe, Vitória Siqueira. Obrigado a todo mundo que mandou superchat aí. Deus abençoe vocês aí. Macaco branco. A condição para o Valparaíso sair é a submissão. Isso está lhe sendo imposto pelos macacos negros. A liberdade está nas mãos do Lidra. Veja, essa é uma carta do macaco branco psicografada para o fantasma. O Drácula não está sendo ouvido nos altos galhos. É como se ele não existisse. Dizem que o rei do povo das três letras procurou os macacos brancos, aparentando preocupação. Mas, segundo os macacos brancos, o que de fato parece é que o rei do povo das três letras está também amarrado aos macacos negros. Amarrado aos macacos negros. Sombra. O Val teve seu arrebatamento legalizado e avisado aos faladores profissionais narnianos 48 horas antes. Tudo foi vazado. 48 horas antes, segundo Sombra, as ações narnianas sobre o Valparaíso foram vazadas para os faladores profissionais que esperavam tudo com grande euforia. O homem do pão de queijo recuou e agora está apenas elogiando o Gambá e todo o seu time. Foi colocado, segundo Sombra, no colo do Lidra a treta do Val. Está nas mãos do Lidra para que ele resolva. Já é previsto, segundo o Sombra do Scarface, já é previsto um grande pagamento de milho pelo clã do Valparaíso para os macacos negros, pois o clã do Valparaíso é o maior clã de Nárnia e tem o maior cofre, e neste cofre a maior quantidade de milhos recebidas dos narnianos. E os macacos negros vão tirar um grande pedaço, quantidade desse balde, em função do Valparaíso estar no curso. Neste momento, que era de manhã cedo, quando recebi as cartas narnianas, as casas estão conversando, segundo o Sombra do Scarface, para se juntarem num só pelotão. Mas o Val diz que as coisas lá estão bem difíceis no dia de hoje. Nárnia está com muita dificuldade de se movimentar hoje, tá? Hoje. Scarface, escute isso aí, irmão. Esta cortina de fumaça se deve por 3 fatos. Esta que você está vendo neste momento. Ok? Não tô desanimado não, Maria. Tô de boa aqui. Não tô desanimado não. Essa cortina de fumaça se deve a 3 fatos. O Scarface está chamando a tua atenção para você se ligar. Não perder o foco. Primeiro, o rombo nos baldes narnianos, que foi anunciado de 250 mil milhos. Na verdade, é 1 milhão de milhos, segundo o Scarface. 1 milhão de milhos é o rombo nos baldes narnianos. É 4 vezes maior do que estão falando. Estão falando em 250 mil milhos, mas na verdade são 1.000. Tá? 1.000 milhares de milhos. E ele disse que isso foi só neste ano. Que não está sendo divulgado, mas vai ter que sair, vai aparecer agora. Que o poste que já quebrou Nárnia. Nárnia já está no mato, irmão. Nárnia já, em 1 ano, Nárnia está no mato. Esse é o primeiro motivo para toda essa confusão. Segundo motivo. As folhas secas que soltaram do pé de aipim, presta atenção nisso, são muito fortes, segundo o Scarface. As folhas secas do pé de aipim fazem uma relação sobre a festa
A festa sobre a banana pri, isso tudo tá na folha do IP. Não é tri, é bi, Caio. Bi. Na verdade, esse valor de 250 é multiplicado por 4. Por 4, o rombo. É 4 vezes maior. Multiplica por 4. As folhas secas soltas do pé de aipim falam sobre a festa, a banana pri, o viking, o rato da faca, os semanas, tá? Semanas. Isso, tri. Tá certinho, Silvia. Desculpa, eu que me enganei aqui. É tri mesmo. É tri legal, é tri legal, irmão. É tri legal. Tá? É 4 vezes. Segundo o Scarface. O que falou. Estão falando uma coisa, mas é 4 vezes maior. Tá? Isso. Isso aí. É tri legal. Tri legal. Tá? Tri legal. As folhas do pé de aipim é uma história contada com detalhes sobre vários personagens que estão descritas essa história nessas folhas secas do pé de aipim. E ele quando vem falando, vem passo a passo, ele vai amarrando um no outro e amarra tudo no rabo do gambá. Entendeu? Amarra tudo no rabo do gambá, as folhas secas do pé de aipim. Vem trazendo uma carta contando sobre todos os personagens. Entendeu? Sobre todos os personagens. E ele vem relacionando a história da banana pri, do viking, do rato da faca. É muito completa. As folhas do pé de aipim são muito completas. Entendeu? Muito completas. E amarra no rabo do gambá e amarra no rabo dos macacos preto e faz um grande círculo. É uma coisa muito... E não tá vendo, segundo o Scar, os macacos tentaram negociar, todo mundo tentou conversar, mas não teve conversa com plumagem, irmão. Não teve conversa com o plumagem, não teve conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Entendeu? E é uma história muito bem contada, com muitos detalhes. Muito bem contada. Entendeu? O pé de aipim, claro que está do lado da verdade. Os pés de aipim são plantados na verdade. Semeados na verdade e colhidos na verdade. E o plumagem, que tem todas essas folhas, e outros também já tem todas essas folhas, o romarinho, né? O espigão, né? Para mim também tem mais pessoas que tem. Pelicano tem também. Então já sabe disso aí. Então, segundo o Scar, toda essa confusão narniana, todos esses foguetes, esses balões que eles estão soltando, tudo para você ficar olhando tudo, né? Isso foi avisado que iam fazer várias fogueiras para chamar tua atenção, para você olhar para um lado, você não olhar para o outro. Entendeu? Você olha para um lado, você não vê para o outro. Então, foi avisado isso, que Nárnia ia criar distrações para você. Muito grandes. Entendeu? E nós estamos vendo aí essas fogueiras chamando a tua atenção, dos teus olhos, para um lado, enquanto o outro lado passa liso nessa história. E ele disse que o terceiro motivo é o Partido dos Ratos, que rachou. Porque quando os ratos dominaram Nárnia, eles queriam mamar na teta, deitado, por toda a eternidade. Mas, segundo eles, o poste mordeu a teta e sangrou, e agora não tem mais leite. E isso está gerando uma grande confusão no meio dos ratos. Uma grande divisão. Entendeu? Uma grande divisão. E isso aí é um dos motivos aí para que você está vendo. Esse negócio aí vai escalar. Depois eu vou te dar contar um outro negócio aí. Vigilante, presta atenção, ó. O vigilante hoje passeando nos
nos corredores de Nárnia Central. Encontrou um escravo de grande estirpe do clã do Valparaíso nos corredores narnianos. E ele disse que conforme o Valparaíso volte a circular em Nárnia, acontecerá uma grande mudança nos planos, uma mudança radical sobre os ataques que estão acontecendo em Nárnia. A conversa de ontem do Sebo Tião preocupou muita gente, pois, segundo ele, não há sentido pisar no freio em Nárnia, pois isso seria uma catástrofe para todos. Este escravo teve um contato telepático com o Valparaíso assim que ele saiu de uma reunião algum tempo atrás com o Sapo, dono da lagoa, há alguns dias. E ele, ouvindo o pensamento do Valparaíso, e o Valparaíso pensava o seguinte: alguém precisa se sacrificar para manter o fogo aceso. Esse é o pensamento do Valparaíso. Quando ele saiu de uma conversa íntima com o Sapo, o grande líder da lagoa, em Nárnia Central. O mesmo foi avisado da visita indesejada que teria uma hora antes por um amigo do velhinho, que agora virou alvo também. Os escravos de Nárnia Central, que receberam baldes dos açougueiros, estão visitando outros escravos. E segundo o vigilante, eles vão lá para pressionar escravos que têm outros senhores, para que não apertem seus botões narnianos nas casas narnianas contra os altos galhos. Isso está sendo difundido entre todos. Os escravos daqueles senhores de escravos que receberam os seus milhos estão indo visitar escravos de outros senhores que não receberam os seus milhos e estão pressionando eles para que eles não usem os seus botões contra os altos galhos, porque isso poderia evidenciar um futuro ruim. Porém, segundo o vigilante, os baldes ainda são virtuais, pois os açougueiros ainda não conseguiram descer no mundo natural, estão apenas no mundo espiritual. E eles ainda não viram a cor dos milhos. E isso, então, segundo o vigilante, pode mudar as coisas. Pode. Samaritano, escute isso. O samaritano disse que todos os anos, nessa época, é um costume receberem ventos soprados pela boca de muitos narnianos poderosos, para que os samaritanos não saiam com os seus valentes em Nárnia, pois neste período específico do ano narniano não chove, e em função da falta de chuva, as ruas ficam cheias de pó. E então, em função do excesso de pó nas ruas pela falta de chuva, eles ficam proibidos de dar curso para os ratos, porque se os ratos saírem do meio do pó, podem ficar doentes e geram prejuízo para muita gente. Segundo o samaritano. E o samaritano alerta todos que nesse ano tudo pode vir à luz do dia, em função da troca do príncipe. Da terra da pizza, que agora é outro. Mas o samaritano diz que muitos animais influentes de Nárnia pressionam os samaritanos para que eles não saiam na rua narniana para dar curso em ninguém. Porque movimenta muita, poeira movimenta muita coisa em Nárnia. E enche muitos baldes de poeira. A poeira acaba enchendo muitos baldes de muitos animais importantes de Nárnia que precisam que isso aconteça. E muitos narnianos ainda não entenderam por que gordos baldes vão para esses tempos festivos. Porque a volta com a quantidade de pó das ruas é gigantesca. Há muitos ratos de grande estirpe que mantêm muitas instituições narnianas. E eu queria falar para você também que uma folha seca caiu de um galho. E quando ela estava flutuando pelos ares, alguém viu uma dessas folhas, o nome do guri.
folha seca, soltou do galho com o nome do guri. Ok?